Olá, o meu nome é Renato Avelar, eu sou de Portugal, sou português e eu estou aqui a fazer um vídeo para falar do candidato à presidência agora em 2018, vai ocorrer este domingo já, dia 7 de outubro. Pediram-me para falar sobre o Jair Bolsonaro e eu queria ser bem sucinto, bem rápido neste vídeo, então eu queria vos falar de alguns pontos a favor e contra o Bolsonaro. Porquê contra? Porque em primeiro lugar nós temos que partir do princípio que o Jair Bolsonaro é ser humano, ele é homem, então ele vai falhar, ok? Preparem-se para isso. Caso ele suba à presidência do Brasil, ele vai falhar, porque todo homem falha. Ele é homem, ele vai falhar, ponto. Então, parem de endeusar o Jair Bolsonaro, porque ele não é Deus. E Deus que é Deus não agrada a toda a gente. Agora imaginem um homem como o Jair Bolsonaro, ou como eu, ou como você, que certamente já desiludiu alguém, ok? Então vamos começar por esse ponto. Jair Bolsonaro é apenas um homem, ok? Então, partindo desse princípio, Jair Bolsonaro tem prós e também ele tem contras. Quais são os prós dele? Jair Bolsonaro tem uma ideia muito interessante para o Brasil, que é dar mais poder à polícia, ok? E dar menos poder ou retirar o poder aos direitos humanos. Por que aos direitos humanos? Não aos direitos humanos em geral, mas àquela parte em que nos direitos humanos se defende muito mais o bandido, o assassino, o criminoso, o assaltante, do que propriamente o policial que está a fazer o seu dever e que no decorrer do seu trabalho acaba por ter que tirar algumas vidas, ok? Claro que nós sabemos que na polícia, como na política, como em todo lado, existe alguma parte que é podre, ok? Nós sabemos que nem todo policial é um policial de bem, sabemos que há uma parte sim que é corrupta e que gosta de ceifar vidas e vive a vida deles em prol dessa infelicidade que é ceifar vidas desnecessariamente. Mas o que é certo é que às vezes a única saída é para se defender ou para defender algum refém, algum cidadão indefeso, alguma vítima, é necessário sim retirar a vida àquele criminoso, àquele assassino que aponta uma arma ou que ameaça de alguma forma a vida de alguém inocente. E por isso muitas vezes policiais são processados, são perseguidos pela mídia, pela sociedade, como se eles fossem os bandidos. E isso não é verdade. Bolsonaro quer acabar com isso. Bolsonaro quer também trazer, ou melhor, fazer com que o Brasil seja muito menos burocrático quando se trata de abrir empresas. Todos nós sabemos que quando se abre uma empresa o trabalho é tanto que vai às vezes tirar a vontade de abrir uma empresa no Brasil, porque é chato andar à procura de um papel, agora outro, agora paga isto, agora paga aquilo e no final das contas tanto trabalho às vezes desanima. Aqui em Portugal nós temos um site chamado Empresa na Hora, que em menos de 24 horas nós conseguimos abrir a nossa empresa. Olha tão fácil que é, online nós mesmos abrimos a nossa empresa. É tão fácil, não é? Deveria ser assim no Brasil, poderá ser assim no Brasil também, se vocês votarem no Jair Bolsonaro, porque ele com certeza vai desburocratizar tudo isso aí, para se tornar mais fácil para você que quer empreender, você que quer abrir o seu negócio, você que quer trazer mais valias ao Brasil através do seu conhecimento, daquilo que você tem de bom para oferecer, ok? Mais ainda, o Brasil tem dos dois, por exemplo, os minérios que o Jair Bolsonaro tanto fala, que ele ficou famoso por falar do grafeno e do nióbio, são dois minerais que o Bolsonaro quer sim extrair do Brasil e vendê-los para o exterior, para assim trazer mais capital para os cofres do Brasil. Ainda mais o turismo, vocês, se nós formos imaginar, o Brasil é um país tão bom e tem lugares tão maravilhosos, ok? Que se não houvesse tanta criminalidade, eu aposto e dou a certeza de que com certeza vocês iriam aumentar 300% da vossa receptividade ao turista aí no Brasil. Porque ora pensem comigo, se não houver crime, se tudo que nós tivermos no Brasil for paz, lugares bonitos, preços acessíveis para que os turistas possam ir e desfrutar de umas férias aí, vocês acham que o estrangeiro vai preferir ir a qualquer outro lugar em vez de ir ao Brasil?
pensem lá comigo, o Brasil é um lugar que toda a gente quer ir, ou porque viu na novela, ou porque viu na internet, ou porque viu em qualquer outro lado lugares bonitos, como Foz do Iguaçu, como Rio de Janeiro, como São Paulo, Bahia, Goiânia. Tem lugares em toda a parte do Brasil, tem lugares fantásticos, e vocês brasileiros deveriam pensar muito bem nisso na hora de votar, porque uma vez que o crime diminui, a oferta ao turismo automaticamente aumenta, e se o turismo aumentar, a injeção de capital no país vai aumentar também. O Jair Bolsonaro tem um grande problema. O Jair Bolsonaro, ele fala muitas vezes sobre pressão, sobre raiva do momento. Nós vimos isso na altura que a Maria do Rosário queria defender o Chimbinha, segundo as leis de menor idade, embora o Chimbinha tenha sido autor, juntamente com mais alguns colegas de crime, parceiros de crime, autor de uma morte, a morte de uma menina que passou alguns dias nas mãos deles a servir de rodízio sexual, um após outro, a abusar sexualmente daquela menina, e no fim ela acaba decapitada. Este é um crime hediondo que não deveria ser aceito no Brasil, deveria ser punido com uma punição mais severa, até sim para um jovem de 16 ou 15 ou 14 anos que o tenha feito, ok? E isso não foi bem assim. A Maria do Rosário queria que isso não fosse bem assim, e o Jair Bolsonaro, então, na defesa desse caso, acaba por ser chamado de estuprador, e aí ele vem com a frase mais triste que eu ouvi falar, que eu ouvi sair da boca do Jair Bolsonaro, que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada, porque isto dá a entender que ele acredita que há mulheres que sim merecem ser estupradas. Obviamente não foi isso que ele quis dizer. Obviamente o que ele quis fazer foi aquilo que nós chamamos aqui em Portugal de varrer as pernas, de acabar de vez com aquela discussão, ofendendo a pessoa diretamente, e isso, claro, trouxe várias desvantagens ao discurso dele. A outra coisa que ele quer fazer é acabar com as cotas raciais, e as pessoas chamam-no de racista por causa disso. Na verdade, o que ele quer fazer é acabar com aquela ajudinha que nós damos ao indivíduo de raça negra, porque ele não é capaz sozinho, porque é isso que no fundo nós estamos a fazer, ok? Uma vez perguntaram ao ator norte-americano Morgan Freeman o que é que ele achava do Dia do Negro, que se comemora lá nos Estados Unidos, e ele respondeu que acha uma estupidez, e que acha que isso é um dos motivos para o qual nunca vai acabar o racismo no mundo. Enquanto que nós tivermos um dia para este, um dia para aquele e um dia para outro, nós estamos a dividir, nós estamos a raciar, nós estamos a dar raça, nós estamos a criar distinção entre uns e outros, quando na verdade não deveria acontecer isso. Então, se nós formos pensar bem, quando nós estamos a dar uma cota, nós estamos a dar uma ajuda a um percentual, ok? Que não é favorecido pela sociedade. Se nós acabarmos com isso, se nós acabarmos com as diferenças étnicas, com as diferenças da cor da pele, do tom da pele, com certeza não é mais necessária a cota racial, não é mais necessário obrigar uma empresa a empregar uma percentagem dos seus funcionários afrodescendentes, ok? Então não é racista por causa disso, e ele também não é homofóbico por ele ser contra o ativismo gay. Ele não é homofóbico porque ele é contra a LGBT. O que ele quer é acabar com os direitos, ok? Mais uma vez contra uma cota de uma minoria supostamente desfavorecida. Nós sabemos que sim, que no Brasil existe gente que é morta por ser homossexual. Eu desde já dou a minha posição. Eu acho que ninguém tem nada a ver com a orientação sexual do seu próximo, seja ele homo, hetero, bi, transexual, ninguém tem nada a ver com isso. Só 2 pontos. Não tem que ter direito especial por causa disso, e não se deve ensinar às crianças nem homossexualidade, nem heterossexualidade, nem nada na escola, antes que a criança crie uma base, vamos dizer, como eu já ouvi tantas vezes, uma matriz. Porque a criança tem sim que criar uma matriz, ok? E depois começar a ter acesso a essas informações para ela escolher o caminho que ela acha melhor.
eu fui ensinado que a heterossexualidade era o mais correto, ok? E como eu, vários outros amigos meus, várias outras amigas minhas foram ensinadas segundo essa base. Mas uns como eu seguiram a opção, a orientação heterossexual e outros seguiram a orientação homossexual. Então não é porque se ensina de cedo, ok, que a pessoa não vai mudar de opinião. Sim, ela muda de opinião. Ela muda de orientação. Ela tem mais alguma afinidade por isto ou por aquilo e ela vai seguir a sua afinidade, mais cedo ou mais tarde. Ok? Então, ele só é contra, e eu também concordo com ele quando ele diz que não deve passar manuais desses na escola, onde se vê vídeos de meninos a beijar a boca de meninos e meninas a acariciar meninas, nem livros onde se ensina a heterossexualidade, pondo o dedo numa página onde vai passar no órgão sexual masculino e na outra página tem um orifício no órgão sexual feminino e a página junta. Isto não deve ser ensinado a uma criança pelo simples facto de que ela não sabe até que ponto aquilo é uma brincadeira ou é um assunto de extrema importância. Ok? E se nós acharmos que isso é uma brincadeira e que não tem nada de mal uma criança ver isto, pense então uma criança que está tão habituada a isto, que já brinca com o órgão sexual do amiguinho, da amiguinha, quando um tio chega a casa e pede para ela brincar com o órgão sexual dele. Vocês acham que a criança vai achar que está a fazer alguma coisa de errado? Não. E a criança vai estar a fazer alguma coisa de errado? Sim, ela vai estar a ser vítima de um abuso sexual. Vai estar a ser vítima de pedofilia. Só que esta criança jamais vai achar aquilo errado. E por não achar aquilo errado, ela jamais irá falar sobre isso. Porque é uma coisa normal para ela. Ok? Então o Jair Bolsonaro não é homofóbico, ele não é racista e, claro, o Jair Bolsonaro fala muitas vezes sobre as mulheres, mas, gente, pense numa coisa. O que ele quer dizer é que para uma empresa há muito mais valias contratar um homem do que contratar uma mulher. Porque o homem, a priori, não vai querer que a empresa pague um percentual enquanto ele estiver em casa de baixa pela gravidez. Porque o homem não está apto, não consegue engravidar, ao passo que uma mulher que engravide, como é o caso, por exemplo, da minha esposa aqui, que está grávida, ok? Ela está grávida, se ela estivesse a trabalhar agora, ela estaria em casa a receber um salário e sem fazer nada, ou seja, a empresa estaria a ter um gasto sem ter propriamente um retorno em trabalho. O Jair Bolsonaro só está a dizer que é muito mais vantajoso para uma empresa contratar um homem do que contratar uma mulher. Ele não está a dizer que a mulher não merece ganhar, nem tanto quanto o homem, nem mais do que o homem, nem menos do que o homem. E ele não está a dizer que a mulher não merece ser empregada. É apenas uma visão que ele tem como um empresário de que é muito mais sustentável para uma empresa contratar um homem do que contratar uma mulher. Isso é lógico, está aos olhos de todo mundo. No entanto, nós sabemos que as mulheres são contratadas como os homens. Então, gente, pensem bem, daqui por apenas 2 dias, nós estamos agora aqui no dia 5, aqui em Portugal, daqui por apenas 2 dias, vocês vão estar diante de uma urna com a possibilidade de eleger um candidato à presidência. Pensem muito bem no Brasil que vocês querem. Se vocês quiserem um Brasil como aqui em Portugal, por exemplo, onde eu vos vou mostrar agora muito rápido, onde nós estamos, eu acabei de sair do meu emprego, estamos aqui em casa, chegamos agora a casa, ok? E eu vou-vos mostrar agora uma coisa muito interessante sobre aqui Portugal, ok? Deixa eu só tentar tirar aqui o meu telefone do suporte. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa muito interessante. Nós estamos aqui, como vocês podem ver, carros estacionados na rua, ok? É quase meia-noite, os carros estão estacionados na rua, ok? Eu tenho uma liberdade plena para estar com este iPhone na minha mão. Eu estou com o iPhone na minha mão, à vista de todos, e eu não corro o risco de ser assaltado. Ou melhor, claro que eu corro um risco de ser assaltado, porque assaltantes existem em todo o lado do mundo. Mas olha, eu estou com a minha porta aberta aqui
eu estou aqui a falar, eu já estive no Brasil e eu sei que eu não tenho esta liberdade que eu tenho agora aqui em Portugal. E porquê que eu não tenho esta liberdade agora? Porque no momento, no Brasil, qualquer vacilo que nós dermos, nós estamos a pedir literalmente para ser assaltados. Então não podemos ter uma aliança no dedo, não podemos ter um telefone na mão, não podemos estar com o carro estacionado cá fora, não podemos viver numa casa sem arame farpado e cerca elétrica, não podemos estar na rua de lado nenhum depois das 10h30, porque provavelmente nós vamos ser assaltados. O Jair Bolsonaro quer acabar com a criminalidade no Brasil e se vocês votarem nele, provavelmente vocês não precisarão de vir morar para a Europa, não precisarão de sonhar com o sonho americano, o American Dream, para viver uma vida em paz, tranquilidade e serenidade. Se vocês votarem no Jair Bolsonaro para presidente no Brasil, vocês vão ter um Brasil igual a uma Europa. Um Brasil civilizado, onde as pessoas se respeitam, onde eles não passam uns em cima dos outros para ter aquilo que querem. Simplesmente eles vão trabalhar e ter uma vida digna e vão alcançar sim os seus objetivos. Ok? O Brasil não vai melhorar no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano e talvez no segundo ano. Vocês não vão ver grande diferença, porque não é do dia para a noite. O Jair Bolsonaro, se subir à presidência do Brasil, não vai pressionar um botão e os crimes vão acabar, ok? Há um trabalho, é um trabalho em progresso, ele vai demorar um tempinho, mas tenham fé, tenham esperança que o Jair Bolsonaro, segundo os projetos que ele apresenta, ok, é o candidato mais exemplar que nós temos neste momento nas urnas do Brasil. Ok? Pense bem no Brasil que você quer, pense bem na vida que você quer levar e vote Jair Bolsonaro. Brasil acima de todos ou melhor, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço.